Olá, vamos lá. Você sabe o que significa anacronismo bíblico? É um erro de cronologia que consiste em atribuir a uma época ou a um personagem ideias, sentimentos que são de outra época, ou em apresentar nas obras, arte, costumes e objetos de uma época a que não pertence. Ou seja, é a atitude ou fato de que não está de acordo com a sua época. Então, ou seja, anacronismo bíblico é eu não respeitar o tempo que a Bíblia foi escrita, para quem foi escrito e trazer para os dias presentes, ao século presente. Sandro, quando você lê a Bíblia, o que é doutrina? Doutrina é de Romanos a Hebreus. As 14 epístolas escritas pelo apóstolo Paulo, que ali mesmo, até ali, nós temos que entender muitas coisas para, claro, com o filtro da graça de Deus, é o nome do meu canal, a gente trazer como um ensinamento de Deus e uma doutrina, a sã doutrina. E o Velho Testamento, você muitas vezes cita, Sandro, claro, tem muitas situações ali que citamos, mas não como doutrina. Existe muita manifestação da graça. Tiago mesmo andou com Paulo. Muita coisa ele prega. Então você precisa entender, buscar, entender e não atualizar para os dias de hoje. E eu vi um rapaz que, com respeito, né? Eu não estou falando mal do homem, sim do que eles falam, do que eles deturpam. Infelizmente, estudam, com todo respeito, mas não tenham conhecimento. Porque eu não posso pegar isso aqui. Tito, carta de Tito. Que ano foi escrita a carta de Tito? Para que não haja anacronismo, certo? Eu tenho que respeitar, saber se isso aqui já aconteceu ou se vai acontecer. Tito foi escrito no ano 65. Jesus veio no ano 70. Como é que eu vou dizer isso aqui? Prestem bastante atenção. Porque a graça salvadora de Deus, Tito 2, versículo 11 e 12. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, sóbria e justa e piamente. Esse presente século é o nosso século? É o século 21? Tito está falando com o povo do século 21. Isso é uma carta... Esse versículo aqui é atemporal ou é circunstancial? Porque a vinda do Messias foi no ano 70. A carta foi escrita no ano 65. Então, o que há nas igrejas hoje, infelizmente, anacronismo. Falam sobre salvação e não respeitam o feito da cruz de Cristo. Por isso que eu vou trazer uma ministração logo, breve aí, sobre o mundo versus Cristo. Mas o mundo não é o mundo aí que o pessoal faz o que quer, não. É o mundo do religioso, do povo que vive, infelizmente, né? Incautos, são pessoas ignorantes, não é ignorante de brigar, não, desprovido de conhecimento, que pega a Bíblia e diz, vum, Jesus está voltando. Me mostra. Aí vocês vão lá ler Mateus 24. Aí vocês leem Mateus 24, atualizam para os dias de hoje, só que no Mateus 24, 34, ele diz, e não passará esta geração. Esta está no presente, no passado, no futuro. No presente, então, é aquela geração. Está gerando-se anacronismo. Entendeu? Não está respeitando a cultura, o tempo que a carta foi escrita e empurra no povo. Aí vem crise sanitária, Jesus está voltando. Aí vem doença de não sei o que, Jesus está voltando. Aí cai uma árvore, Jesus está voltando. É os sinais para aquele povo. Deus estava exercendo juízo ao povo de Israel. Ele exerceu juízo. O sangue derramado pelos profetas e tudo. Então nós fomos aproximados, os gentios, que hoje não tem mais gentio e nem judeus, a Israel que desceu do céu, é espiritual, é o ministério do Espírito a qual nós vivemos. Segundo Coríntios 3,8 está lá. Então ele venceu a lei de Moisés, não é essa lei cível aí, a lei que consistia de 613 mandamentos e ordenanças, que o povo hoje não respeita e dá o anacronismo. Pega a lei de Moisés, mistura tudo e empurra no povo. Há um versículo que diz assim, Efésios 1,3,
nós fomos abençoados com todas as sortes, somos abençoados com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais em Cristo. A mente de Cristo, as regiões celestiais, esse ministério do Espírito, que Hebreus 11:1 vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se vê. É o ministério, as regiões celestiais. Somos abençoados. Não seremos, somos abençoados. E aí o 4 diz, nos elegeu nele. Bora ler. Nos elegeu nele, nele quem? Em Deus, em Cristo. Antes da fundação do mundo. Parou. Antes da fundação do mundo, entende-se que nós somos espirituais, com experiências humanas. Ele me escolheu, te escolheu, e no tempo hábil ele falou, é agora, meu filho. A salvação não depende do homem, mas o povo faz o anacronismo. Aí tinha um teólogo aí falando que ele não aceita o que Jesus falou. Tá vendo esse templo? Vou derrubar e vou levantar em 3 dias. Ele ia levantar um templo físico em 3 dias? Não, ele está falando da morte dele. Ele está dizendo que em 3 dias ele ia ressuscitar. Ele está dizendo que quando ele falasse está consumado, ele ia derramar o Espírito. Gálatas 4:6, ele derramou o Espírito que habita em nós. 1 Coríntios 3:16. Não sabeis que vós sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Não. Venha na igreja receber o Espírito. Venha buscar o Espírito. Buscar o Espírito. Eu vou buscar o Espírito. Gente, falar do amor de Deus. Aí fica contra Cristo, dizendo que, olha o mundo aí, venha sair desse mundo. Venha sair desse mundo, infelizmente. Incautos, ignorantes, desprovidos de conhecimento. E aí fica amarrando o povo para não libertar a mente dos salvos, dos eleitos de Deus. Assim, eu tenho que fazer o quê? Fazer o bem. Viver. Desfrutar. Amar. Aprender e propagar o evangelho da graça de Deus. Já pensou? Há sacrifício maior do que a cruz? Não, meu irmão. Então fique em paz. Eu vou trazer, eu não vou estender aqui, eu poderia falar de mais versículos que eles colocam como anacronismo. Você vê que aceitar Jesus não existe, irmão. Se ele nos elegeu nele, bem antes da fundação do mundo, ele não depende do homem para o homem falar, vem aceitar Jesus, aí ele escreve o nome no livro da vida. Não existe isso. Isso quem criou foi a igreja, está lá em Romanos 10. Se confessares com tua boca, confessar, e com teu coração que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, serás salvo. A salvação ali não é espiritual não, meu amado. Quando você vai para a hermenêutica, a exegese, a interpretação do texto, quando você entende a carta de Romanos 10, se eu não me engano, ou é 9:10, Romanos 10, Paulo está falando ali porque os pactos se cruzavam. A lei de Moisés e a graça, porque o templo ainda estava de pé, o templo seria derribado no ano 70 e ele caiu, então o povo estava ainda praticando a lei de Moisés, que Romanos 10:4 vai dizer que o fim da lei é Cristo, e aí serás salvo na mente, não é a salvação espiritual. Louvado seja Deus por esse entendimento que chegou a mim, que eu quero que vocês aprendam, não é por mim, porque não é por força, nem por violência, é pelo Espírito, mas o Espírito precisa ser ativado com essa palavra que gera vida para que você venha crescer e não retroceder. Porque a maioria das pessoas só vão aos templos físicos, e eu aprendi assim, e não é desse jeito, mas as pessoas vão com medo de perder a salvação, de ir para o inferno, do diabo. Só vão por isso. E Jesus, Cristo, o ressuscitado, longe. Por quê? Aprendem, claro, por ensinamento, não vou dizer de todos, né, mas a maioria retrocedem à graça de Deus e aí ficam salvos, eleitos. Eu não estou pregando aqui o que todo mundo é salvo, não, sabe? Isso aí, meu amigo, eu falo sobre os eleitos porque a gente tem que falar que nós somos salvos. Eu não vou dizer que quem está ou quem não está na igreja não é salvo, não, porque isso é de Deus. Eu estou falando sobre a Bíblia. Isso aí, quem deu foi ele, quem escolheu foi ele e é com ele. Mas eu falo, então eu vejo pelas práticas também, você vai tendo esclarecimento, né? Pelas práticas, com os olhos da graça de Deus, a gente vai entendendo isso. Mas não é que todo mundo é salvo, que eu posso fazer o que eu... então eu posso fazer o que eu quero, né? Eu posso, faça. Aquele que planta, colhe. Então você só vai ser salvo se estiver dentro de um templo físico, sendo que Atos 17:24 diz, o Deus que fez o céu e a terra e tudo que nele há, não habita em templo feito por mão de homens. A salvação está lá. É a salvação que eu acho lá.
vou trazer o mundo evangélico e não cristão versus Cristo. Assim foram os fariseus, os escribas, os sacerdotes. Infelizmente, estamos a cada vez mais nos afastando de Deus. Graça e paz. Breve, logo, vou estudar para trazer um esclarecimento, um estudo sobre o mundo evangélico versus Cristo, o ressuscitado. Forte abraço.